Aqui, né, esse aqui é uma linha do tempo bastante singela, mas que ela tem os principais marcos agora. Então, aquela portaria, conforme a senhora perguntou, né, ela foi publicada no dia 14 de julho, né, e a partir da publicação dessa portaria, ocorreu-se os 45 dias de prazo para submissão dos projetos. Então, 14/7 a portaria foi publicada, dia 4 de setembro finalizou o prazo, né, de submissão de projetos. Dia 9 de novembro teremos o resultado classificatório provisório dos projetos. Isso é bem interessante. O Ministério, esse ano, na portaria, ele cravou essas datas, né? Por que eu digo que isso é interessante? Isso parece ser o mínimo, né, de você ter uma previsibilidade, né, seja você como proponente do projeto ou você como apoiador interessado, no caso a ENGIE, né, você tem uma previsibilidade, saber exatamente ou mais ou menos, né, quando que você terá esses projetos aprovados. Nos anos passados isso não acontecia, né, era uma correria danada, porque normalmente essa publicação dos projetos aprovados acontecia em meados de dezembro, né, ou no começo de dezembro. Aí muitos financeiros das empresas já estavam fechados. O Ministério, por vezes, ele não conseguiu nem abrir a conta, né, para que um proponente com um projeto aprovado pudesse fazer a captação de recursos. Mas era muito desorganizado nos anos passados, né. Este ano, né, esperamos que o Ministério consiga cumprir com esse cronograma, mas você já vai ter ciência, né, de quando você vai ter informação do seu projeto aprovado, ou você, como apoiador, empresa apoiadora, já consegue também prever, né, quando você vai fazer os aportes. Então, no dia 9 de novembro, vai ter o resultado classificatório provisório ou preliminar. Por que ele é provisório ou preliminar? Porque ele vai fazer um ranqueamento dos projetos, da pontuação dos projetos. Só que o Ministério ainda não sabe, em 9 de novembro, né, qual que é o teto de renúncia fiscal dele, desse ano. Ele ainda não sabe isso. Pode ser que ele saiba, mas não explicitou, não publicizou ainda. Mas nós ainda não sabemos. Então, eu não sei se eu vou ter 100 milhões de reais para Pronas de renúncia fiscal, não sei se eu vou ter 400 milhões, 200 milhões para Pronom, por exemplo, né? Então ele vai fazer esse ranqueamento, né? No dia 14 vai ser uma interposição de recursos, e do dia 9 de novembro até o dia 24 de novembro, espera-se que tenha essa portaria chamada interministerial do Ministério da Fazenda para o Ministério da Saúde, informando, olha, este ano, né, você vai poder aprovar projetos que somados cheguem a 85 milhões de reais para o Pronas, por exemplo, e 170 milhões de reais para o Pronom, né? E aí, com base nesse teto estabelecido, né, que a gente vai pegar esse ranqueamento e vai somar, olha, os projetos aprovados, ranqueados, que chegaram até 85 milhões, são esses 23 aqui. Então, esses serão os 23 que vão poder fazer a captação de recursos, né? E essa divulgação vai sair no dia 24 de novembro. O que já é muito bom, gente. Se o Ministério conseguir cumprir com essa agenda, isso vai dar uma tranquilidade operacional, seja para o proponente bater na porta do possível investidor, né, e seja para o investidor também poder organizar o seu financeiro e fazer os aportes devidos. Pode falar, amigo. Um recurso destinado ao mecanismo, por exemplo, não seria viável aprovar mais projetos, tendo em vista que alguns deles não vão conseguir a captação integral? No caso de Pronom e Pronas, acontece quase que a lógica inversa. Há muito mais interesse, né, em aportar recursos do que organizações aptas a recebê-los, né? Então, é quase que, não vou dizer que é um leilão, a luta das empresas proponentes em conseguir investir em projetos, né? Então, por exemplo, quando nós estávamos em 2014, 2015, o teto da renúncia, acho que agora 2015, que o teto era muito alto, era de R$1 bilhão, isso poderia acontecer. Hoje em dia, que o teto da renúncia é baixo, 80 milhões, 100 milhões, 150 milhões, há muita mais oferta de recursos por parte das organizações apoiadoras do que projetos aptos. Quando nós soubemos que a portaria com a relação dos projetos aprovados saiu, isso foi numa manhã de uma quinta-feira, digamos, né, em meia hora a ENGIE já tinha destinado seu recurso, né? Em anos passados, em 2019, pai de Jacobina, na Bahia, me deixe aportar 100 mil reais para vocês, porque existe muito mais, existe uma oferta de renúncia muito maior do que a demanda atual,
a aprovação desse... o período de captação desse projeto aprovado em 23 termina em 23 também? Termina em 23. Termina dia 31 de dezembro. Então, se ele for aprovado em novembro, é 30 dias. 30 dias. 30 dias. Mas como ele disse, assim, ó, a sorte, né, desse mecanismo é que ele pode trabalhar com esses prazos bastante exíguos, porque o interesse dos investidores é muito grande, né? Então, a Engie, outras empresas, vão fazer muito esforço para conseguir aportar o recurso.